Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos começando o sábado. Como está a sua higiene? Mas que pergunta, homem! Isso é hora de fazer essa pergunta. Não é importante, mas eu não estou falando da higiene apenas física, não, corporal, não. Estou falando da higiene mental. Nós precisamos higienizar os nossos pensamentos, é verdade. Um pensamento sujo. O que a sujeira atrai? No mundo, aqui no nosso dia a dia. Deixa sujeira em sua casa para você ver como atrai insetos, bichos, não é? Ninguém gosta de barata. Mas se nós não gostamos de barata, então não deixemos que a nossa casa ela tenha alimentos para as baratas. Se eu não gosto de obsessor, se eu não gosto de gente má ao meu lado, se eu não gosto de problemas e dificuldades, enfim, daquilo que eu não gosto, eu não posso atrair. Não posso atrair. Então eu tenho que fazer uma higiene mental para que a minha mente limpa não atraia esses insetos, esses bichos peçonhentos. Não é? Preste atenção como está a sua higiene mental. Esse é o tema do programa de hoje. Neste sábado, o tema é este. Mas vamos fazer a nossa prece para começarmos o programa de hoje, pois logo mais, nosso irmão José Roberto Alonso vem nos falando sobre esse tema. Esse tema que é importantíssimo. E eu reforço aqui, como está a sua higiene mental? Bom, então vamos fazer uma limpeza nessa higiene, nesta mente. Vamos higienizar a nossa mente. Como? Não é passando sabão dentro da cabeça, não. Mas é assim, fazendo uma prece de coração. E eu convido a você, nesta manhã, para orarmos a prece do Pai Nosso. A prece dominical, como é conhecida na Bíblia, mas popularmente a prece do Pai Nosso. Vamos lá? E esta prece, ela é um mantra que nos eleva à presença de Deus, onde nós recebemos esta energia que fortifica o nosso corpo, o nosso coração e a nossa mente. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. É ou não é um mantra? Um mantra nos faz mais elevado. O mantra nos eleva a um estado vibracional melhor. É o que o Pai Nosso faz quando nós expressamos essas palavras de coração, de alma. O tema do programa de hoje, para mim, é sensacional. É fundamental que não deixemos sujeira para não atrair as coisas ruins. Então vamos limpar a nossa mente com a palavra José Roberto Alonso.
Graças a Deus. Enquanto o mundo se preocupa com os vírus, com as questões econômicas, nós nos preocupamos com o ser humano, com a sua saúde, a sua alegria, a sua convivência. Muitos males assombram as almas, e um dos piores chama-se solidão. A solidão provoca um mal maior do que todos esses vírus juntos, que provocam muito mais desencarnes do que todas essas viroses juntas. A solidariedade é fator preponderante nas questões da saúde, na vida de cada um. A amizade, o respeito, a convivência é fundamental para se vencer esses males que se apresentam hoje, cujas autoridades pensam em separar para não contagiar, cujo amor do Cristo ensina amar uns aos outros como Ele nos amou, justamente para superarmos todo esse aspecto negativo em que vive a humanidade, envolta em tanta tecnologia e ainda tão fraca na forma de amar os seus próprios semelhantes e todas as suas condições de vida. A ciência sempre descobre um meio para se vencer essas doenças esporádicas. Sempre há um meio. Primeiro se espalha a periculosidade, o contágio, o medo. Logo vem a ciência e traz algumas soluções, ou descobre-se alguma coisa para se iniciar a cura aos irmãos. Diante dos ensinamentos do Cristo em nossas vidas, que todas as coisas que estão ocultas, mais cedo ou mais tarde, são reveladas. E as revelações vão acontecendo naturalmente. As fraquezas de cada um vão sendo demonstradas naturalmente. Os pontos de vista de cada um vão sendo declarados, e com isso, as pessoas estão esquecendo-se de olhar um ao outro, de ver que ali está um ser humano, um semelhante que precisa de respeito, que precisa de ajuda, que precisa de amor. Às vezes vêm certas tempestades para fazer com que o mundo pense um pouco melhor nos caminhos que estão trilhando. Afastar Deus dos seres humanos, ou querer destituir o ser humano da sua fé, ou fazer com que as mentiras sejam cognitivas na vida de cada um. Isso faz com que as mudanças necessárias ao planeta também ocorram. Ora, se existem anomalias, e se elas estão impregnadas aos seres humanos, é porque há falhas no sistema de comunicação interpessoal e intrapessoal.
Quando nós cuidamos da nossa saúde, nós a cuidamos e devemos cuidá-la num todo. Desde a higiene mental, higiene emocional, para conter o avanço de doenças gravíssimas que provocam males visíveis à vida de cada um. Quando não cuidamos da saúde do corpo e agimos com os exageros ao qual somos instigados, do qual as propagandas nos levam ao consumismo de produtos ou de alimentos que instigam a nossa ansiedade e faz com que o nosso sistema imunológico não saiba o que fazer para conter esse avanço que o mundo econômico quer impor de qualquer jeito na vida de cada um. A falta de amor faz com que utilizem-se o exagero em agrotóxicos, o exagero nos preços, o exagero nas mentiras. Deus, na sua infinita bondade, Ele age através de muitas formas para trazer clareza a todos nós. Se existe alguma doença, é porque existe alguma falha dentro de nós. Se existe algum problema espiritual ou problema físico, é porque há falhas em nós. Ou falhas de conduta, ou falhas na alimentação, ou falhas no conhecimento, que acarretam esses males dentro de nós. Quando Jesus nos instiga a buscarmos a verdade precisa ser expandida dentro de nós primeiro, para que aceitemos a informação antes de contrapor qualquer coisa que venha ferir até então os conhecimentos que tínhamos. Aqueles que somam conseguem se desenvolver mais rápido, mas aqueles que se cercam de sua verdade e não aceitam de forma alguma que possam haver outras verdades complementares, são os que vão se enfraquecendo mental e emocional, consequentemente, problemas físicos, em suas partes digestoras, em suas partes respiratórias, que consequentemente afetará toda essa liquefacez sanguínea, todos os líquidos, os aminoácidos ao qual circulam pelo organismo. Tamanho estado em que essa efervescência provoca ao ser humano pelo desequilíbrio mental e emocional. Essas são as principais doenças que afetam a humanidade. Esses vírus que aí estão é apenas um descuido do ser humano em não querer reparar seus erros quanto à natureza, enquanto a poluição dos ares, poluição dos rios, dos igarapés, das baías, das lagoas, das matas, a própria conduta do ser humano, na sua forma de viver nas cidades. Isso provoca um aumento na população desses vírus que são propagados por insetos, por micro-organismos, porque não tem os que os combatem. E a natureza sempre provocou o equilíbrio na vida, seja em qual forma ela estiver. Então, não se deixe influenciar pelo medo. O medo gera insegurança, o medo gera doenças, o medo gera depressão, o medo gera solidão e gera morte. Aqueles que acreditam no Cristo
não devem temer nenhum desses males. Primeiro, a morte foi vencida pelo Cristo. Ele ressuscitou e mostrou ao mundo que existe vida após a morte. Ele nos ensinou o caminho e nos ensinou a desenvolvermos as nossas habilidades e buscarmos os conhecimentos. A ciência começa a se desenvolver na medida em que a alquimia busca inspiração, daí surgem as descobertas. Ora, descoberto é aquilo que está coberto. Se está coberto, já existe. Só precisa que vá alguém e descubra, para que esteja ali à disposição de todos. Assim a cura foi descoberta a pedido do Cristo para que os homens consigam manter um equilíbrio em saúde, um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual. Às vezes as palavras parecem não ser absorvidas. Às vezes, a mente, quando ela está com medo e preocupada, ela se bloqueia e dificilmente ela faz alguma coisa para se ajudar. Por isso é necessário agir com solidariedade, amando uns aos outros como Cristo amou a humanidade e nos ama, para que aprendamos a pedir perdão e a perdoar, para que aprendamos a amar e sermos amados, respeitar e sermos respeitados. A cura começa através da sua imunidade contra todos esses males invisíveis que afetam o seu coração, que afetam a sua mente, que afetam a sua fé. Pois os males estão nos ares, sendo inalados ou absorvidos por cada um dos irmãos. É preciso agir com serenidade, com amor e com verdade. Não há necessidade de medo, e sim termos humildade para manter os nossos corações em paz, a nossa mente limpa e aberta, e diante de tudo o que precisarmos aprender a fazer para cuidar da nossa imunidade, assim sobreviveremos a toda essa crise viral, crise de comunicação, crise de amor, crise de fé em que vive o ser humano, porque tudo que estava oculto está sendo revelado. Tudo. E é isso que gera o desgosto, a descrença, a desesperança e a doença. Aprendam a confiar, porque a misericórdia divina, ela age e sempre agirá em nossas vidas. Tenham fé, se amem, se perdoem, sigam em frente, estudem, aprendam, sejam amigos, se ajuntem, sejam felizes. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão José Roberto Alonso. Obrigado à espiritualidade. Obrigado a essa sagrada casa que nos possibilita um momento como esse de aprendizado com um espírito da envergadura de José Roberto Alonso. Obrigado, obrigado, obrigado. O sentimento de gratidão nos fortalece para sabermos valorizar o que é bom
Então agradecemos de alma, de corpo, de coração, não é? Bom, vamos passar a palavra ao Paulo de Moraes em mais uma leitura do Apocalipse. Vamos dar prosseguimento à explicação popular do Apocalipse, que é o livro mais importante da Bíblia Sagrada para o nosso tempo, porque é o livro das profecias finais e nos anuncia o que vai acontecer. Retomando a explicação no ponto em que a deixamos, a questão do sábado. Já vimos que no uso da Bíblia Sagrada, sinal, selo, marca, são termos sinônimos. Ora, o Senhor Deus expressamente diz que o sábado é um sinal entre ele e o seu povo. Certamente guardareis o meu sábado, porque isto é um sinal entre mim e vós, em todas as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. É o que nós podemos ler no Êxodo de Moisés, capítulo 11, versículo 13. O mesmo fato é de novo afirmado pelo profeta Ezequiel no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 20. Aqui, o Senhor Deus afirma ao seu povo que o fim para que deviam guardar o sábado, isto é, observar o 4º mandamento da lei, era para que soubessem que Ele é o verdadeiro Deus. É o mesmo que o Senhor dizer: o sábado é um selo, por minha parte, é o selo da minha autoridade, o sinal de que tenho direito de exigir obediência. Por vossa parte, é um sinal de que me tomais por vosso Deus. Se alguém dissesse que este princípio não pode ser aplicado aos cristãos dos nossos dias, visto que o sábado era apenas um sinal entre Deus e os judeus, poderíamos responder que os termos judeu, Israel, no verdadeiro sentido bíblico ou escriturístico, não se limitam à semente literal de Abraão. Já foi explicado aqui. Abraão foi escolhido em primeiro lugar porque era o amigo de Deus, ao passo que seus pais eram francamente da idolatria. Sua semente foi escolhida como povo de Deus, guardas da sua lei, depositários da sua verdade, porque todos os outros povos tinham apostatado. E é verdade que estas palavras a respeito do sábado lhes foram ditas enquanto gozavam a honra de estar assim à parte de todos os outros. Mas quando a parede de separação que estava no meio foi derrubada e os gentios foram chamados a participar das bênçãos de Abraão, todo o povo de Deus, tanto os judeus quanto os gentios, foi colocado numa nova e mais íntima relação com Deus por meio de seu Filho. E eles são agora chamados judeus no coração, judeus no interior e verdadeiros israelitas. E agora a declaração se aplica a esses tais, porque tem tanta ocasião de conhecer o Senhor Deus como teve o seu povo de antigamente. Isto faz parte da restauração espiritual. Assim, meus amigos, o 4º mandamento, ou o sábado, é considerado pelo Senhor Deus como um sinal entre ele e seu povo, ou selo da sua lei, em ambas dispensações, significando os cristãos que por esse mandamento
são adoradores do verdadeiro Deus. Deus, pelo mesmo mandamento, tornando-se conhecido como um governante de direito pelo fato de ter sido o seu Criador. Em harmonia com esta ideia, devemos notar o significado muito especial dos estudos referentes ao sábado. E para um confronto é preciso repetir. Todos devem notar um significativo fato de que sempre que os escritores sagrados, isto é, os autores dos livros da Bíblia, desejam indicar o verdadeiro Deus em distinção de quaisquer falsos deuses, é feito um apelo aos grandes fatos da criação sobre que está baseado o quarto mandamento. Então, se vocês querem estudar, tomem nota. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 12. Livro de Neemias, capítulo 9, versículo 6. Livro dos Salmos, capítulo 115, versículos 4 a 7. E ainda o versículo 15 do mesmo capítulo. Ainda de Salmos, capítulo 121, versículo 2. Capítulo 124, versículo 8. 134, versículo 3. E 146, versículo 6. Do profeta Isaías no Velho Testamento, capítulo 37, versículo 16. Capítulo 42, versículo 5. Agora, Jeremias, capítulo 32, versículo 17. Agora, já no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24. E capítulo 14, versículo 15. Também o capítulo 17, versículos 23 e 24. Muito, né? Pois é, mas nós poderíamos citar ainda muitos outros. Mas bastante material para pesquisa e estudo. Mas vocês podem conferir. Todos esses pontos citados proclamam que foi Deus quem fez o mundo e tudo que nele há. Por isso, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas, meus amigos, eu sei que o assunto está empolgante, mas vamos fazer uma pausa para continuarmos no próximo programa? Até lá! Nós limpamos a nossa casa e depois colocamos os móveis no lugar. Os móveis, eles precisam ornar, não é assim? Os decoradores dizem isso. As coisas precisam ornar, quer dizer, elas terem ali harmonia entre as coisas. Os decoradores, eu tenho uma irmã que é decoradora de ambiente, ela diz que tudo tem que ornar, e é mesmo. Então, os nossos pensamentos precisam ornar. Olha, a sua casa é aqui, ó, pensamento. Então, limpa a casa, depois comece a colocar pensamentos que ornem, quer dizer, que condiz com aquilo que você quer para você. Não adianta eu dizer que eu quero ser feliz e só penso tristeza, uai. Gente, bichinho, como que você quer ser feliz se você alimenta a tristeza nos pensamentos? Não tem como. Eu quero ser próspero, mas você alimenta um sentimento de derrotista, derrotado, não vai dar certo, tá difícil, todo mundo tá contra mim. Nunca você vai progredir. Nunca. Por quê? Porque você é o que você pensa.
Limpe os seus pensamentos para que a Casa Limpa possa agregar conhecimentos que vão fazer com que você progrida. Certo? Amanhã estaremos de volta. Hoje é sábado, dedique ao Senhor. Dedique-se a Deus, a fazer o bem, a caridade, ao amor. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.